Na história criminal da Rússia, há uma pessoa que tirou a vida de pelo menos 15 pessoas, permanecendo despercebida. E não porque escondia seus crimes astutamente, mas devido à negligência policial, ao silêncio das testemunhas e à indiferença de todos ao redor das vítimas. Stanislav Belorutsev nasceu em Krasnokamsk, Perm, Rússia. Essa cidade, à primeira vista, não se diferencia em nada de outros centros industriais da região, prédios de 5 andares, chaminés de fábricas e bairros residenciais onde as pessoas estão acostumadas a seguir sempre os mesmos caminhos, sem esperar por problemas. Ninguém falou muito sobre a prisão de Belorutsev. Um homem comum que morava perto, frequentava o mercado, bebia com vizinhos e fazia bicos. Esse homem não parecia um maníaco, falava baixo e, quando passava pelos vizinhos, olhava para o chão. Nasceu em bairro operário e cresceu à vista de todos como invisível. Ia mal nos estudos, começou cedo a beber e trocava sempre de emprego, carregador, faz-tudo, ajudante. Aceitava qualquer trabalho sujo e bebia muito e com frequência. Ninguém via agressividade nele, ficava calado, saía-se expulso e podia dormir em um banco. Ele vivia sem pai, a mãe sempre no trabalho, cresceu sozinho e Belarusov se habituou a não esperar em nada dele. Nos anos 80 ele era um vagabundo comum, nos anos 90 virou um homem eternamente bêbado, com olheiras. Belarusov começou a ser morto a partir de 1999. Depois do primeiro crime, percebeu que ninguém notaria se uma velhinha desaparecesse, ninguém sentiria falta de um bêbado se ele sumisse por aqui. Ele entendeu que tirar a vida de uma pessoa é muito fácil. Às vezes basta bater com uma pedra, às vezes é melhor com uma faca no peito e às vezes é só apertar um fio ou uma corda no pescoço. Ele não tinha plano especial, só bebia, vagava pela cidade e atacava quem estivesse perto. A vizinha, o companheiro de bebida, o velho conhecido, todos morriam tão rápido que ninguém conseguia nem gritar por socorro. Ele partia levando pequenas coisas, bebidas e comida da geladeira, deixando os corpos apodrecendo nos apartamentos até serem achados pelos vizinhos. Depois, eles lembravam do cheiro vindo das janelas, achando que era só comida estragada. Nesse período, ele bebia em outro pátio e às vezes voltava para esconder melhor os corpos. Ele matava desde 1999 e seguiu livre por muito tempo, repetindo os crimes. Os corpos não eram achados de imediato e ninguém suspeitava de Belorutsev. Pareciam apenas acidentes, brigas de bêbados ou mortes acidentais de idosos solitários em apartamentos sujos. Só 10 anos depois, em outubro de 2009, ele deixou rastros demais. Stanislav Belorutsev estava em um apartamento em Krasnokamsk junto com 3 conhecidos. Bebiam vodka barata, beliscavam o que tinha, ouviam música, até que começou uma briga. Dizem que discutiram por causa de dinheiro, por alguma dívida de bebida, mas talvez tenha sido só porque Belorutsev estava bêbado. Ele achou que o olhavam torto. Ele saiu para o corredor e voltou com um peso de halter na mão, pesado, metálico, frio mesmo no apartamento quente, e começou a bater na cabeça dos seus companheiros de bebida. Primeiro caiu um, depois o segundo, e o terceiro tentou alcançar a porta sem sucesso. Ele os esfaqueou de forma metódica e sem pressa. Dizem que havia tanto sangue que escorria pelo chão, espalhando-se no linóleo e entrando nas frestas. Após matar, ele ficou no apartamento, andou pelo sangue, buscou cigarros e dinheiro nos bolsos dos mortos, além de materiais extras. Se precisar, envio no Telegram. É assustador você. Belorutsev percebeu que não havia volta, mas não queria se render. A polícia o encontrou rapidamente. Nesses casos, com corpos em grupo e gritos ouvidos pelos vizinhos, achar o criminoso não é difícil. Belorutsev foi detido alguns dias depois e logo julgado. Esse ataque triplo dava prisão perpétua. Em meados de 2010, ele foi transferido para o Delfim Negro, uma colônia de regime especial, onde, atrás de paredes grossas, ele vai passar seus dias enquanto a saúde permitir.
Mas, neste caso criminal, a sentença de prisão perpétua não foi o fim e sim o começo da história, pois ninguém sabia detalhes da vida dele antes da prisão e ninguém se importava com um vagabundo alcoólatra, sem família e sem profissão. E Belorussev queria atenção e reconhecimento por seus feitos criminosos. Escapar da prisão perpétua era impossível, não havia mais o que perder e passar a vida numa colônia especial era deprimente. Só algumas companheiras ocasionais de bebida visitavam Belorussev, que não tinha parentes livres. Nos documentos judiciais, um filho menor é citado como atenuante, sem outras informações sobre parentes ou amigos interessados no destino do detento. Após 3 anos na colônia, Belorussev achou um jeito de se divertir, conversar e revisitar sua terra natal. Ele escreveu uma confissão sobre um dos crimes passados. Contou como, em 2004, andava pela rua em Tuziastov e sentia uma vontade enorme de beber. Percebeu uma janela acesa tarde da noite, entrou no apartamento, bateu e um homem desconhecido abriu a porta. Belorussov entrou, confirmou que o desconhecido estava sozinho e começou a vasculhar os armários por objetos de valor. O dono exigiu que ele saísse e pegou um machado, mas o visitante tomou a arma e matou Jadina a machadadas. Revistou o corpo quente, pegou 300 rublos na cozinha, achou um pacote com garrafa e louça, cobriu a vítima com roupas e saiu. Mestre de Escal foi encontrado em antigos panos por perguntas e experimentos investigativos. Belorussev gostou muito de se comunicar e se apresentar no país, o que é melhor. E ele descreveu detalhes do crime que só poderiam ser conhecidos por ele. Ele recebeu uma sentença que não mudou nada. A prisão perpétua absorve quaisquer novas punições, o que significa que ele pode continuar se divertindo com viagens para ações investigativas sem correr nenhum risco. Em 2015, o belarusso Vucinov se cansou da rotina da prisão e escreveu uma confissão sobre mais um crime. No inverno de 2004, ele e um amigo procuravam um lugar para beber vodka à noite na cidade. Uma janela estava iluminada e os bêbados decidiram entrar para pedir bebida ou dinheiro. Belorussev não se importava com onde ou com quem beber, frequentemente ficava com desconhecidos, entrava em apartamentos estranhos, bebia e causava confusão. Desta vez, uma senhora de cerca de 70 a 75 anos abriu a porta para o amigo. Bêbados entraram no apartamento alheio e exigiram bebida. A aposentada pediu que saíssem. Belorussev procurava copos no armário, a mulher tentou impedi-lo, mas ele se irritou e a atacou com uma faca. A aposentada faleceu no local. Não acharam dinheiro no apartamento dos amigos. A velhinha só tinha 2 ícones religiosos e um par de tênis de valor. Os cúmplices pensaram em vender, mas concluíram que não conseguiriam trocar por uma garrafa e foram embora de mãos vazias. Quando Belorussev confessou esse ataque, não foi difícil para os policiais encontrar seu cúmplice. Seus amigos que sabiam do caso e ficaram em silêncio por mais de 10 anos, além das evidências do antigo caso não resolvido. A nova sentença para Belorussev novamente não mudou nada, mas agora seu cúmplice foi preso, o que significa que ele encontrou uma maneira, estando na prisão, de atrapalhar a vida de seus velhos conhecidos. E então, em 2016, ele foi novamente para Krasnokamsk se divertir contando sobre suas aventuras. Desta vez, ele relatou que foi com amigos à casa de uma família conhecida para beber e conversar. Começou uma briga, o dono do apartamento foi espancado e depois Belorussev enrolou um fio no pescoço dele na frente da esposa e do filho. Depois, os visitantes abusaram da esposa do falecido e Belorussev sugeriu ao amigo que a calasse. Ele concordou e apertou seu pescoço como Belorussev mostrou. Levaram uma corrente de prata e um tocador de música da casa.
O filho pequeno dos falecidos depois contou à polícia que uns homens vieram e bateram no papai, mas ninguém foi encontrado. Após a confissão de Belorutsev, identificaram o cúmplice e as testemunhas que silenciaram sobre o caso por anos. Em meados de 1700, Belorutsev foi levado de volta para Krasnokamsk. Ele quis viajar para sua terra natal e confessou outro homicídio, mantido em segredo por mais de 10 anos. Ele relatou que, em abril de 2004, tirou a vida de um conhecido chamado Diri Glazov. Tudo aconteceu em um apartamento na rua Zvezdenaya. Eles estavam bebendo juntos em uma pequena cabine de quiosque onde a companheira dele trabalhava, e depois foram para a casa de Diri Glazov. Lá, algo estalou, uma antipatia antiga veio à tona e os bielorrussos. Deu alguns socos no rosto, achou pouco, então pegou uma tesoura próxima e golpeou o pescoço e as costas. Do corte na artéria do pescoço começou a jorrar sangue. Diri Glazov morreu rapidamente e Belorussev ficou sozinho no apartamento, em silêncio, ao lado do corpo. As mulheres que conheciam Belorussev permaneceram em silêncio. A vendedora do quiosque disse que Belorussev e Diri Glazov beberam lá naquele dia. Já Popova afirmou que Diri Glazov a importunou, o que causou a confusão. Belorussev a expulsou e ela ouviu a ameaça ao dono do apartamento. Uma hora depois, Belorussev saiu e os encontrou na rua, calmo, como se nada tivesse ocorrido. No dia seguinte, ele perguntou se haviam visto o corpo. Eles fingiram que não entendiam do que ele estava falando e nunca mais tocaram nesse assunto. Não foram à polícia, pois tinham medo que Belorussev também os alcançasse. O corpo de Diri Glazov permaneceu no apartamento até ser achado. E só em novembro de 18, o tribunal da cidade de Krasnokamsk decidiu levantar esse assunto. Na onda do medo, perto da estrada menos conhecida pandêmica, o corpo de Diri Pelesetko foi preparado pelo seu patologista Vsevolod D. Quando o compositor foi identificado como Didi Tsitei e Osho Scalp, chegou a vez do seu primeiro ataque. Stanislav viveu muito tempo com essa lembrança. No outono de 1999, ele vagava por Krasnokamsk sem rumo ou esperanças, apenas com uma faca no bolso. Naquela noite de 18 de setembro, perto da Alameda da escola número 2, ele viu uma mulher e saiu da escuridão em direção a ela. Ela o percebeu, mas tarde demais para fugir. Ele exigiu dinheiro. A mulher gritou e tentou fugir, mas o sangue escorreu por sua perna quando a faca a atingiu. Stanislav a esfaqueou repetidas vezes para silenciá-la. Ela saiu correndo da alameda, gritando por socorro, perna ensanguentada e rosto de horror, mas já estava tudo acabado. Com o barulho, alguns transeuntes correram até lá, mas Belorussev já havia sumido, deixando a rua fria e a mulher que morreu ao amanhecer pelos ferimentos. Ela estava sem carteira, bolsa e crachá. Ele pegou tudo isso para si, como um troféu, para gastar com bebida ou esconder no bolso do corta-vento, e depois ficou em silêncio sobre isso. 20 anos em janeiro de 2021, ele confessou ao investigador: sim, fui eu que matei aquela mulher, detalhou como fez e onde levou os investigadores. À escola, àquela alameda, ao lugar que ainda lembrava os gritos dela. Lá, onde a bolsa dela estava jogada na lama, ele ficou em pé e contou como tirou a faca, como exigiu dinheiro, como a agrediu para que ela ficasse em silêncio, e o local bateu. Mesmo depois de anos, o local do crime permaneceu igual ao que ele lembrava, e o esquema que ele desenhou coincidiu exatamente com o protocolo da perícia. 1999. Os ferimentos em fenda no corpo da mulher eram exatamente como os que ele deixava. Ele lembrou e contou. Belorussev era estranho. Podia passar anos calado, convivendo com lembranças de crimes terríveis, até que de repente se entregava totalmente. Ninguém precisava arrancar confissões dele. Ele mesmo contava, sempre parecendo cansado de carregar mais esse peso. Provavelmente ele prolongava o prazer e usava essas confissões como entretenimento.
Porque veja bem, você está lá, de fato, como se fosse para a prisão perpétua. E como é que você vai sair de lá? Como assim, de repente, sair? Talvez ele sentisse pena por não ter matado tantas pessoas. Mas, se tivesse matado 100 pessoas, poderia ir para experimentos investigativos e comparecer ao tribunal anualmente até a velhice. Quando ele começava a falar e confessar, fazia isso com uma naturalidade assustadora, sem arrependimento ou tremor na voz. Como se estivesse contando que foi comprar pão, ele descrevia como se aproximava das pessoas, como as cortava, como tirava delas o pouco que tinham, como ia embora, deixando para trás silêncio e sangue. E sempre explicava isso. Só queria dinheiro, queria encher a barriga, queria que me deixassem em paz. Às vezes dizia que agia sozinho, outras tentava envolver outros, mencionava companheiros de bebida e mulheres que supostamente o influenciavam a matar. Por mais que ele tentasse espalhar a culpa, uma coisa era clara: a escolha foi dele mesmo. A perícia indicou que ele é imputável. Embora tenha distúrbios orgânicos por alcoolismo, consegue distinguir o bem do mal. Belorutsev não tem deficiência intelectual, então sabia o que fazia. Ele era aquele que saía do seu quarto à noite quando a cidade dormia e seguia aqueles que não podiam se defender. Escolhia alvos fáceis e evitava deixar testemunhas. Investigadores achavam difícil lidar com ele. Ele não era grosseiro nem fazia escândalos, mas não tinha medo. Falava baixo, confiante, olhando fixo para o chão, como se estivesse lá novamente. Belarusov não foi suspeito por muito tempo devido à marginalidade de suas vítimas. Eram pessoas solitárias e alcoólatras. Após sumirem, ninguém se alarmava. Para alguns, parecia que só haviam partido ou estavam bebendo. Quando os ossos eram encontrados por acaso, nem sempre era possível identificar a pessoa. Somente anos depois, com novas confissões de Belorutsev, os casos foram encerrados. A última confissão de NV, ele escreveu em 2023, contou como certa vez morou com sua amante em 3 de janeiro de 2003. No pequeno apartamento em Krasnokamsk, chegou Natalia Kornienkova, uma jovem visitante. A mãe brigou com o companheiro e foi até a amiga da companheira, Belorutseva. Natasha pensou que esperaria a tempestade passar tomando chá e se distraindo, sem saber que Belorutsev a observava atentamente. Ele observava como ela arrumava o cabelo, como tirava as luvas, e já então decidiu: hoje ela não vai sair daqui. Primeiro, ele enviou sua companheira ao banheiro, não sei como, e foi até Natasha. Ignorou lágrimas e pedidos, abusou dela e depois a matou. Silenciosa, ela permaneceu sentada, olhos fechados, como se tivesse adormecido no canto do sofá. Quando a amiga voltou, Kornienkova já estava sem respirar. Belorussev arrumou o sofá e, apontando o cachecol, perguntou: "Não quer dormir como a Natashka?" Ele mandou que ela deitasse ao lado da morta. Sem chance de fugir, ela obedeceu e deitou no sofá ao lado da amiga. Ele abusou dela, embora depois tenha dito: "Que vítima é essa? Essa é minha mulher." Depois, ele a deixou ir e ela saiu levando o horror e o cheiro da morte. Ele ficou com os brincos, 2 anéis, uma corrente, celulares Nokia antigos e 33.400 rublos da Natasha, tudo pelo que tirou a vida dela. Alguns dias depois, Belorussev esperava sua amante perto de casa com um saco preto nas mãos. "Sabe quem está aqui?" Ele sorriu de canto. Aqui está a Natasha cigana. Ele a carregava no saco como lixo, sem arrependimento nem medo. Apenas mais uma morta, por quem ninguém vai sentir falta imediatamente. Se você quiser ainda mais vídeos, acesse o Boosty se for da Rússia e o Patreon se não for da Rússia. Lá você encontrará vídeos exclusivos que não estão no YouTube. Os links estão na descrição do vídeo. Bielorrussos. Ficou em silêncio e calado por 20 anos. Ela é aquela mesma companheira que sabia que, naquele inverno, Natalia Kornienkova não foi para casa e não voltou para o filho. Ela viu tudo e ficou em silêncio.
Quando Belorussov finalmente decidiu contar aos investigadores todos os detalhes, ele revelou para onde levou o corpo. Ele não se livrou do cadáver de imediato, primeiro o deixou na varanda entre sacos e coisas velhas. Por dias, Natália permaneceu morta sob um cobertor até que ele foi à varanda com faca e serra. Ele a esquartejou com calma, como se cortasse carne para a sopa, segundo ele. Parte ele levou à noite para quintais e entradas de prédios, deixando algo em garagens vazias. Fragmentos da pelve, coxas e o crânio foram achados rapidamente por pedestres na primavera. Natasha permaneceu deitada perto da tubulação de aquecimento por 4 anos até ser encontrada por acaso e identificada pelos dentes. Durante anos, Kornienkova foi considerada desaparecida. Ao que parece, esse foi o último crime. Depois dessa confissão, parece que Belorussov encontrou outra maneira de se divertir. Ele decidiu recorrer da sentença na tela da sala do tribunal. Em outubro de 2023, ele apareceu por videoconferência. Rosto sem graça, olhar apagado, homem sentado de forma descuidada diante da câmera. Ele falou por 2 horas, sem pressa, pois sabia que nada mais mudaria e não havia motivo para se apressar. Belorussov continuou sendo ele mesmo no tribunal, frio, calculista e um pouco covarde. Ele disse que admitia a culpa apenas parcialmente e afirmou que não tirou a vida sozinho. Segundo ele, naquela noite estavam ao seu lado o amigo Zverev e sua própria companheira. Ele acusou Zverev de supostamente ter estrangulado Natasha e ajudado a se livrar do corpo, e chamou sua namorada de quem trouxe Natasha para o apartamento e sugeriu roubá-la. Zverev afirmou no interrogatório que não esteve na casa de Belorussova, não conhecia a vítima e só soube do roubo ali. A namorada, que sempre ficou em silêncio, também não revelou nada novo agora. Todos sabiam que essas declarações só prejudicariam mais Belorussov, mesmo parecendo impossível piorar. Mas agora a investigação poderia reclassificar o caso dele como uma decisão tomada por um grupo de pessoas em conluio. O artigo é mais grave, a pena não é menor, a prisão perpétua não vai a lugar nenhum, bem, isso já está claro, a prisão perpétua basicamente não vai mudar. Por que ele fez isso? Talvez porque não tenha mais nada a perder e queira se divertir, afinal, a vida está fervendo. Talvez ele queira levar outros com ele, já que está no fundo do poço. Ou talvez ele quisesse ser ouvido mais uma vez, que seu nome aparecesse pelo menos mais uma vez nas manchetes, que alguém ainda se abalasse ao ouvir ele falar sobre a morte de outra pessoa. Assim, ele se defendia sozinho e falava diante do juiz por muito tempo e detalhadamente, sem advogado, sem apoio, com o rosto de alguém que já não tem mais pressa. Meritíssimo, vou-lhe mostrar exatamente o mesmo pacote que Zevakin viu em minhas mãos. Belorussov apresentou à Comissão Judicial um pacote preto de 46 cm por 41 cm. Os restos encontrados, na forma de uma bacia e quadris, representam aproximadamente metade do tronco de uma pessoa. De jeito nenhum metade de um tronco caberia em um pacote desses. Por isso, a testemunha está inventando tudo, seu depoimento é improvisado e o tribunal acreditou em suas ficções, e isso nem interessa a ninguém. Eu apenas colaborei com ela. Eu estava curioso para ver onde isso daria, também os bielorrussos. Por vários minutos, ele descreveu em detalhes minuciosos como era o sofá em seu apartamento, acusando a testemunha de ter descrito o móvel de forma errada e, portanto, de que seu depoimento era mentira. Ele voltou à descrição do sofá várias vezes durante seu depoimento, até que a juíza o lembrou de que ele estava se repetindo. A acusação foi baseada apenas na minha confissão, embora eu tenha o direito de prestar depoimento, mas o investigador também deveria reunir outras provas, destacou o condenado. Sofro preconceito por cumprir prisão perpétua. A sentença é ilegal, pois não apresentaram todas as provas nem ouviram meus argumentos, além de distorcerem meus depoimentos. Era claro para todos que ele só gostava das viagens aos atos investigativos e das idas aos tribunais. Um participante do processo relatou: testemunhas iniciais, incluindo o companheiro da falecida, afirmaram que ela aparentemente foi visitar Belorussev. Ele deveria ter sido interrogado na hora, mas não foi.
Seus depoimentos são confirmados, ele participa de novas investigações, não tem nada a perder e, se aguardarmos, pode dar novos depoimentos. O tribunal reconheceu que, com tantas provas, o bielorrusso poderia ser inocente, mas manteve a sentença. Mas ele continua entrando com reclamações e apelações, embora seja óbvio que isso não vai adiantar nada para a investigação. O caso de Belorutsev é raro. Um condenado à prisão perpétua ajuda a resolver crimes antigos. Os promotores disseram que, sem a confissão de Belorutsev, muitos casos seguiriam sem solução. Mas isso não o livrou de nova sentença. O tribunal manteve a prisão perpétua. Novos episódios foram incluídos no processo. Curiosamente, Belorutsev não se considerava um maníaco. Ele dizia que tirava vidas quando estava bêbado por raiva, quando não lhe davam dinheiro para bebida alcoólica, mas não sentia prazer em tirar vidas. Ele se considerava um simples morador de rua que acabou atrás das grades e entendia que não tinha chance de sair dali. Ele mesmo reclamava da saúde, pedia transferência para outra colônia, mas continuava na prisão do Golfinho Negro, uma das mais rigorosas da Rússia. O Golfinho Negro se tornou sua última parada. Fique quieto, evite conflitos e faça reclamações e declarações. Funcionários da colónia dizem que Belorussev parece cansado, grisalho e perdido, mas ainda é forte fisicamente. Às vezes ele diz que antes de morrer quer sair em liberdade, mas sabe que isso é impossível. Investigadores e promotores não o veem como criminoso astuto ou traiçoeiro. Ele simplesmente vivia em um mundo onde uma briga podia terminar em morte e algumas centenas de rublos e uma garrafa de vodka eram motivo suficiente para um ataque. Afinal, estamos falando do período de 1999 a 2009. Suas vítimas eram as mesmas pessoas das ruas, bêbadas e indesejadas, que ninguém procurava quando desapareciam. Agora, com base nos dados disponíveis, vamos tentar entender que tipo de pessoa era o nosso maníaco de hoje, ou melhor, ainda é, já que até o momento da preparação deste vídeo ele ainda está por aí. Stanislav Belorutsev encarnou o retorno do monstro silencioso e invisível, cuja patologia não surge de loucura evidente, mas de um vazio humano profundo, alimentado por pobreza, alcoolismo e a indiferença do mundo. Sua personalidade é uma mistura tóxica de marginalidade, insensibilidade emocional e violência instrumental fria. O que o caracteriza, na minha opinião, é o seguinte. Primeiro, o vazio emocional e falta de empatia. Sua natureza era marcada por uma pobreza emocional extrema. Ele não mostrava arrependimento, medo ou satisfação maldosa. Privar alguém da vida, separar corpos, ele narrava com uma frieza cotidiana assustadora, como se cortasse carne para a sopa. Essa incapacidade de empatia, de perceber a dor e o medo dos outros como algo significativo, é uma característica fundamental. Para ele, as pessoas eram apenas obstáculos ou fontes de recursos como dinheiro e bebida. A morte de alguém não era vista como tragédia em sua consciência. A agressividade instrumental e a frieza calculista dos bielorrussos não vinham de um surto, mas eram frias, pragmáticas e situacionais. Ele tirava vidas não por prazer sádico, embora não excluísse abusos, mas para alcançar um objetivo: conseguir dinheiro, comprar bebida, eliminar uma testemunha, remover uma ameaça real ou imaginária. A arma, faca, pedra, fio, anilha ou disco era usada de modo metódico e sem emoção como ferramenta de trabalho. Ele escolhia vítimas fáceis, marginalizados, idosos, mulheres e pessoas indefesas, cujo sumiço não causaria alarde. Mas talvez ele simplesmente era culpado, escolhia pessoas parecidas com ele, ou seja, do círculo em que convivia, então essas eram as vítimas, isso também não está descartado. Em terceiro lugar, mentira patológica e manipulação. Mesmo após confessar, seus relatos misturavam verdades e mentiras. Ou seja, ele confessava crimes por diversão, para distrair investigadores e envolvia inocentes de propósito, acusando amigos e companheiras para dividir a culpa ou apenas por prazer em arruinar suas vidas.
Suas tentativas tardias de contestar a sentença com argumentos absurdos, como o tamanho do pacote e a descrição do sofá, mostram cinismo manipulador e desrespeito à investigação e ao tribunal por tédio e sensação de impunidade. E realmente, o que custava para ele fazer isso? Em quarto lugar, a marginalidade social e a transparência. Ele era ao mesmo tempo produto e predador no mundo da bebedeira, pobreza e desintegração social. A própria vida dele, como um bêbado eterno, um carregador auxiliar com olheiras, o tornava invisível, transparente para a sociedade e para as autoridades. A marginalidade dele e de suas vítimas tornou-se sua maior proteção. Por anos, ele viveu à margem, onde sumiços eram ligados ao alcoolismo, fuga ou simplesmente ao desconhecimento do paradeiro. Em quinto lugar, o alcoolismo como catalisador, mas não como justificativa, o alcoolismo crônico era uma parte inseparável da vida dele. E, sem dúvida, tirava os últimos freios, aumentava a agressividade e enfraquecia ainda mais as já frágeis barreiras morais. As perícias confirmaram sua sanidade. Ele compreendia seus atos e distinguia o bem do mal. O álcool servia de justificativa para ele e tirava vidas bêbado, mas não era a causa de sua patologia. Seus crimes exigiam coordenação fria, desmembramento, ocultação de corpos. Tudo isso é impossível em estado de insanidade. Sexto, ausência de medo, necessidade de controle mesmo após a prisão e prisão perpétua, ele não demonstrou medo. Suas confissões não eram arrependimento, mas um modo de controlar. Ele decidia quando, sobre o que e como falar. As aparições no tribunal, os recursos, tudo isso lhe dava a ilusão de importância e poder que ele não tinha na vida comum. Essa era sua única forma de autorrealização atrás das grades. E, em sétimo lugar, a ausência de ideias supervalorizadas e mania de grandeza. Diferente do estereótipo, o serial killer bielorrusso não se via como especial, iludido ou escolhido. Ele se chamava abertamente de um simples mendigo, não tinha rituais complexos, mensagens, filosofia ou justificativa para a violência. Seus motivos eram primitivos e utilitários: dinheiro para bebida, eliminar obstáculos, raiva momentânea. Essa banalidade do mal torna sua imagem especialmente assustadora. Em geral, Stanislav Belorussev é um psicopata silencioso do tipo sociopata. Sua psicologia é a atrofia de tudo que é humano em meio a uma profunda degradação social. Ele é desprovido de empatia, consciência e medo. Aliás, dele se pode dizer, sem vergonha. Seu crime não é loucura, mas um instrumento frio e pragmático para resolver problemas imediatos. Em um mundo onde a vida humana, especialmente a vida de outros marginalizados como ele, não vale nada e reconhecê-lo é irracional. Isso não é um jogo nihilista ou o tédio de um prisioneiro perpétuo. Ele simplesmente vivia em um ambiente onde a morte de pessoas indesejadas podia passar despercebida por anos. A história de Belorussev não foi divulgada nos canais federais, seu nome é conhecido no Krai de Perm, mas fora da região, poucas pessoas ouviram falar dele. O crime dele é o pano de fundo silencioso e assustador da vida em pequenas cidades dos anos 2000, onde violência e morte podem ser ignoradas. Qual a sua opinião sobre isso? Comente, deixe seu like ou dislike e assista aos outros vídeos do canal, pois estão sendo lançados mesmo que você nem sempre receba notificações. Se quiser uma análise da sua personalidade, o link para conseguir deve estar na descrição do vídeo.